Olá, boa noite. Como vão as coisas? Como vai? Vai bem? Nós estamos começando aqui na sua TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Como vão as coisas por aí? Tá tudo bem? Mas que dia frenético, agitado que é esse, hein? Parece que cada dia que passa fica mais agitado por conta das discussões aí, operação aqui, operação acolá, não é? Denúncias aqui, outras acolá. E a gente acompanhando. A função do jornalista é acompanhar e trazer as coisas esmiuçadas, compreensíveis para você que é o nosso telespectador, no caso da TV, leitor no caso do jornal, ouvinte no caso do rádio e por aí vai. Então, quarta-feira a gente está de volta e hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial porque está aqui já conosco a bancada, o doutor Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado, vai estar ao longo dessa próxima hora falando aí sobre, por exemplo, tem o Refis, tem o Regularize, que são programas para que você possa, você, contribuinte mato-grossense, não é? Cidadão mato-grossense, está aí um pouco endividado, está com dificuldades aí, de repente você encontrará aqui nessa entrevista uma forma de achar aí o caminho para regularizar sua situação aí quanto a algumas situações de impostos, enfim. Mas os detalhes daqui a pouco, o doutor Francisco já está aqui ao meu lado esquerdo, porque ao meu lado direito tem o professor Lorenberg Alves. Tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra tê-lo de novo aqui. A honra é toda minha, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Doutor Francisco Lopes, satisfação em recebê-lo aqui na bancada do programa Opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que é a Procuradoria-Geral do Estado, desmistificando, às vezes, que as pessoas veem a Procuradoria do Estado e mostrar que ela está a serviço da população do Estado de Mato Grosso. Agradeço a oportunidade mais uma vez e nós estamos à disposição para tirar as dúvidas. Então vamos lá, para a primeira dúvida aí. Como o Estado está lidando com essa época pandêmica, as ações? Eu sei que a PGE está na dianteira de muitas dessas ações, porque muitas delas têm demanda judicial, jurídica, judicial, e aí essa judicialização passa pela PGE. E o que o senhor pode dizer, uma espécie de balanço aqui nessa abertura do Opinião? Olha, essa situação de pandemia, ela, como todos sabem, é uma situação nova para todo mundo. E existem certas coisas que não têm um regulamento, um regramento legal para ser disciplinado, e nós precisamos, às vezes, o Estado se precisa valer de uma interpretação do judiciário para que consiga chegar aos seus objetivos. Então, a PGE, ela, desde o início de todo esse problema, ela vem sendo acionada pelo governador do Estado, pelo secretário de Estado, pedindo para que, além da orientação administrativa, da interpretação, também busque algumas situações na Justiça para regularizar, para resolver problemas que nós estamos enfrentando no dia a dia. Então, a Procuradoria, ela foi acionada para ver questões em relação ao governo federal, de empréstimos, ações referentes até mesmo a questões diretamente ligadas à saúde, e ela vem buscando, pela nossa equipe técnica, a nossa equipe de procuradores, vem buscando resolver essas pendências, ou de forma administrativa ou de forma judicial. Deixa eu só dar uma problematizada antes de passar aqui para o Lorenberg, na minha primeira questão. Vou esmiuçar aqui. Uma dessas ações aí que o governo do Estado acionou a PGE foi porque a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso estava tendo dificuldades de fiscalizar, ter acesso a informações quanto essa pandemia ali, a questão especialmente das UTIs no município de Cuiabá. E aí parece que entrou em campo a dona PGE, que já acionou a Justiça e parece que já tem resultado dessa ação. Exatamente. Logo no início dessa pandemia, saíram normativos do Ministério da Saúde disciplinando a regulação ou a inscrição de leitos de UTI destinados a tratamento da Covid.
E nesses normativos, também normativos estaduais, ficou disciplinado que caberia à Secretaria de Estado de Saúde fazer a fiscalização para ver se efetivamente aqueles leitos em que os municípios estavam regulando, estavam fazendo a inscrição deles perante o Ministério da Saúde, se esses leitos, a situação desses leitos. E nós tivemos, num primeiro momento, algumas dificuldades, especificamente com o município de Cuiabá. Uma dificuldade de fazer, da equipe técnica da Secretaria de Saúde fazer essa fiscalização. Já que é dever legal da Secretaria de Saúde fazer isso daí, nós estávamos encontrando dificuldade, a Secretaria entrou em contato com a PGE, pediu, nós vimos a necessidade de ajuizar uma demanda, entramos com uma ação judicial pedindo exatamente isso, mostrando, olha, existem normativos do Ministério da Saúde, existem normativos estaduais disciplinando a necessidade de fiscalização desses leitos. A Secretaria e a equipe técnica da Secretaria de Saúde estavam encontrando dificuldade. Precisamos do auxílio do Judiciário para que o Estado cumpra o seu papel. O Judiciário entendeu pertinente o pedido e houve uma determinação judicial para que se fizesse essa fiscalização. Está acontecendo, então? Essa fiscalização vem acontecendo. Então tá já. Professor, por favor. Antes de mais nada, eu quero aqui registrar, nós queremos registrar a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço, com certeza, professor. mas com certeza mesmo, o nosso telespectador está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor aqui. Agradeço. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais a primeira parte da resposta que o senhor acabou de dar para o meu amigo Paulo Coelho. Sim. Voltando à questão, desde quando foi decretada a calamidade pública no Estado e somado ao período da pandemia, a PGE tem avançado muito no auxílio, na ajuda ao governo estadual, principalmente na questão econômica e financeira. Sim. Por exemplo, dívidas com a União, Sim. que foram suspensas durante 180 dias, né? E aí o senhor me corrige se eu estiver equivocado nos meus dados. 180 dias, somado à dívida, inclusive, do Banco do Brasil, em especial, porque era mais de 2 bilhões de reais. O senhor poderia comentar ou estender um pouco mais isso eu acabei de colocar para o senhor? Sim, exatamente. Logo no início dessa pandemia, houve uma preocupação generalizada, não somente do Estado de Mato Grosso, mas de todos os estados da federação, quanto à grande preocupação, queda da arrecadação, queda da receita. Então, já se vislumbrava a queda da arrecadação. Em contrapartida, tanto o Estado de Mato Grosso quanto outros estados da federação tinham compromissos com a União. Mas como como arcar com esses compromissos, já que nós tínhamos uma previsão que, de fato, ela se concretizou, de queda de receita. O que nós fizemos, o Estado de Mato Grosso? Nós entramos com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, falando, olha, o Estado de Mato Grosso vislumbra, ele está vendo dificuldades na arrecadação e ele vai ter dificuldade de arcar com seus compromissos. Ele deixando de pagar uma parcela, ele vai sofrer sanções da própria União. Inscrição em cadastro de negativos, CADIM, dificuldade de recebimento de repasses da União. Então ele pediu ao Supremo Tribunal Federal, falou, olha, eu não estou me recusando a pagar essa dívida. Eu quero um prazo de 180 dias para que eu tenha fôlego para voltar a fazer esse pagamento. Então foi feito isso em relação a contratos diretamente com a União e também com bancos privados, no caso o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. Em relação à União, o Supremo Tribunal Federal entendeu plausível o pedido do Estado, mesmo porque outros estados da federação também tinham pedidos assemelhados e conseguiram a liminar deferindo a suspensão. E no caso de Mato Grosso, nós conseguimos na Justiça Estadual o sobrestamento do pagamento do empréstimo com o Banco do Brasil. Em relação a BNDES e Caixa Econômica Federal, que foram ajuizados perante a Justiça Federal daqui, eles entenderam que era uma relação contratual e que o Judiciário, não poderia intervir. Nós entendemos que foi equivocada a decisão judicial,
entramos com agravo de instrumento e com recurso, no caso, e esse recurso ficou pendente de julgamento ainda. Na verdade, até nós desistimos, porque logo depois veio a lei do governo federal estabelecendo, olha, quem quiser ou buscar o direito ao benefício deve desistir das ações que foram intentadas contra a União. Olha só, então, só para entender essa parte, então, o que foi conseguido via STF quanto a essas dívidas aí foi não só em relação às instituições nacionais, as instituições como o Banco Mundial, o Bank of America, parece que já houve um acordo lá atrás com a União, né? Mas o que foi suspenso por 180 dias, na verdade, assim, foram que tipo de dívidas? Foram contratos exclusivamente com a União. Só com a União? Só com a União. Nós não entendemos que não era viável a gente buscar qualquer contratação com organismo internacional, com o Banco Mundial, porque como era um contrato internacional, são regras diferenciadas, nós poderíamos ter dificuldade. Então, olha, eu já conseguindo alguma coisa, com um contrato especificamente firmado com a União e com os bancos estatais nacionais, nós já conseguiríamos ter um avanço muito grande, um fôlego para as nossas dívidas. Então, estão falando de quantos milhões aí, doutor, mais ou menos, assim, para o telespectador entender aí? O governo conseguiu esse fôlego de 180 dias, fôlego, viu? Não quer dizer que vai deixar de pagar, não. Vai pagar, um dia vai ter que pagar. Compreende que montante? Olha, não tenho valores específicos, são vários contratos, mas alguma coisa próxima de 2 bilhões de reais mesmo. 2 bi? Contratos com o Banco do Brasil, que era um contrato um pouco maior, contrato com a União, e eram dívidas que a parcela mensal era significativa para os cofres estaduais. E aí, com 180 dias, volta-se a conversar ou aquilo que parou 180 dias atrás, no caso, quando terminar, volta naquele mesmo ritmo ou vai ser renegociado, vai ter toda uma nova choradeira para esticar um pouco mais, enfim, como é que vai ser? Veja bem, quando o governo federal, ele sancionou, o presidente Bolsonaro sancionou a lei de ajuda aos estados e municípios, ele condicionou essa ajuda à desistência das ações. Olha, eu já estou te dando um valor, um benefício, para que você consiga regularizar as suas finanças. Uhum. Então, não tem por que você suspender o pagamento dos encargos com os bancos e organismos também dos bancos privados. Então, você recebe e desiste da ação. Então, o Estado até era condicionante para você receber esse recurso. O Estado de Mato Grosso ele entrou com um pedido perante o Supremo, perante aqui a Justiça Estadual, perante a própria Justiça Federal, pedindo a desistência dessas ações, para que ele pudesse receber o recurso previsto na lei de ajuda que o governo federal estava fazendo. Então, essas ações, com esse recurso, o Estado ganha fôlego para voltar a pagar. Então, não perdeu o objeto essas ações que nós entramos. Tá certo. Olha, eu não falei, mas você já sabe, não é? Você pode, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça essa pergunta ao Dr. Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado, que está aqui conosco nesta noite. Se tiver alguma dúvida, você pode participar via WhatsApp 99932-2529, está aí na tela para você, tá? E tem muito assunto aqui, eu acho que um dos mais, assim, é essa questão aí de como que vai ficar a situação de quem deve algum tipo de tributo ao Estado e se o Estado vai flexibilizar, enfim, a gente vai estar tocando nesse assunto daqui a pouco aqui na bancada do Opinião. Professor. Procurador, eu vou tocar num assunto que me chama muito a atenção, o CIRA, e vou buscar exatamente uma frase que o senhor mencionou no dia da posse como Procurador-Geral do Estado. Entre aspas, o CIRA é uma ação que a PGE deve se fazer presente. O comitê está dando resultados e jamais devemos parar de fazer. Temos que buscar melhorar e aprimorar os resultados positivos, fecham aspas.
eu gostaria que o senhor comentasse esta frase do senhor, acrescido, o que representa, até para que o nosso amigo, aquele amigo telespectador que não está muito ligado às questões que envolvem a gestão pública, qual a importância do CIRA, qual é o papel que o CIRA ganhou e passou a ter durante o governo Pedro Taques até agora. Só para explicar para você que não sabe ainda, que a propósito que o senhor falou que tem pessoas leigas ou talvez que de repente não estão muito antenadas, CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. O Estado tem essa ferramenta aí para tentar reaver aí recursos de pessoas que devem, especialmente os graúdos, né, doutor? Mas, por favor, esteja à vontade aí. Professor Lonenberg, eu agradeço a pergunta, de fato ela é bastante interessante, bastante importante para esclarecimento da sociedade. O CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, ele foi criado na gestão do governador Pedro Taques por um decreto, certo? E que vários órgãos, o Ministério Público e órgãos estaduais, se uniram para buscar uma maior efetividade na recuperação de créditos que estavam pendentes no Estado. Com a posse do governador Mauro Mendes, esse comitê ele foi regulamentado, ele passou para o status de uma lei, certo? Dando mais força ainda para esse comitê. O governador Mauro Mendes entendeu a importância desse comitê e falou, não, eu quero reforçar mais ainda a necessidade de que o CIRA venha atuar em auxílio do Estado de Mato Grosso na recuperação daquelas dívidas. Então, hoje o CIRA é composto pelo Ministério Público Estadual, ele é composto por órgãos do Estado, Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, pela a Controladoria Geral do Estado. Polícia Civil também, e também por delegados da Polícia Fazendária. E, eventualmente, também convidamos para participar do CIRA membros do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, sempre que há necessidade de que a gente tenha um estudo mais aprofundado. É importante a gente deixar claro que o CIRA ele é um órgão que ele funciona não como um órgão de repressão, ele trabalha de forma administrativa na tentativa de recuperação do crédito. Tudo, nós sempre fazemos questão de ler, quando o contribuinte vai até lá, deixar claro para ele que ali é um ambiente para negociação. Então, tudo o que nós tratamos no CIRA, ele é tratado de forma sigilosa, reservada. Tudo em que o Estado fala, quando eu falo o Estado, eu falo também o Ministério Público, fala no CIRA, ou que o próprio contribuinte fala, é colocado somente ali dentro. O contribuinte não pode, nós assinamos um documento de cláusula de confidencialidade. Então, o contribuinte que vai até lá, se ele estiver conversando, falando alguma coisa, jamais a Procuradoria-Geral do Estado ou o próprio Ministério Público vai usar aquilo que ele falou perante o CIRA para qualquer ação contra aquele contribuinte. O que nós buscamos? Olha, foi feito um levantamento na Secretaria de Fazenda, a tua empresa ela está em débito, nós entendemos que ela está em débito com a Fazenda Estadual. Aí nós damos oportunidade para que o contribuinte fale, olha, não é exatamente isso, eu entendo que é devido, eu entendo que tem de fato essa pendência. Devo, não nego. Devo, não nego, mas não é exatamente isso que eu entendo. E nós fazemos uma negociação ali dentro. É até lógico que o Estado, nessa negociação, ele vai sempre preservar a legalidade. Ele sempre vai buscar, olha, embora você fale que não deve isso, nós temos entendimentos judiciais já que mostrando que o teu argumento ele não consegue se sobrepor a uma decisão judicial. Então, antes que o Estado venha a judicializar isso daí, tenta uma conversa, nós estamos dando a oportunidade para que você resolva administrativamente a sua pendência. Então, é assim que funciona o CIRA. Nós chamamos a empresa, às vezes a empresa espontaneamente ela procura o CIRA, porque ela sabe que ali ela vai ter um ambiente de negociação não exatamente muito tranquilo, mas muito mais favorável para ela, empresa, para fazer essa negociação. São 7h50.
A gente vai a um breve intervalo comercial. Eu vou deixar uma pergunta. Aliás, vou adiantar o assunto. A pergunta, propriamente, eu faço assim que a gente voltar do intervalo comercial. Você que tem interesse em saber como é que você faz para negociar ou renegociar aí as suas contas, Detran, o que mais? Os seus tributos junto ao Estado, essas que você tem que pagar, mas que devido à pandemia, às dificuldades financeiras, não sabe como. E aí está aqui o homem que vai responder como que você faz para conseguir aí flexibilizar, não é? E conseguir, enfim, se livrar um pouco dessas dívidas aí. Após o intervalo comercial, o telefone está aí, ó, 99932-2529. A sua participação sempre bem-vinda aqui no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Confere comigo aí, ó, esses destaques aí que a gente tem nesse instante no Gazeta Digital. Avanço da Covid-19 faz governo prorrogar decreto de calamidade em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes, do Democratas, prorrogou até o dia 30 de setembro o decreto que estabelece estado de calamidade no âmbito da administração estadual. A medida considerou o agravamento da pandemia do coronavírus e de casos de síndrome respiratória aguda grave no estado de Mato Grosso. O decreto número 523/2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado, que circula nesta quarta-feira 17, com efeito retroativo ao dia 14 de junho, domingo passado. E o governador diz o seguinte, abre aspas, ainda não há previsão de quando a pandemia vai desacelerar em Mato Grosso e também no Brasil. Por isso, estamos prorrogando o estado de calamidade para que possamos continuar a tomar todas as providências necessárias e assim frear o avanço do coronavírus e resguardar aí a vida e a saúde da população, disse Mauro Mendes. Também tem esse destaque aí, ó, no Gazeta Digital. Manutenção dos poderes de Mato Grosso já custa, sabe quanto? 1,2 bilhão no primeiro semestre de 2020. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a manutenção dos poderes em Mato Grosso já custou 1,259 bilhão de reais aos cofres do Estado em 2020, nos primeiros 6 meses do ano. Os poderes adotaram medidas para conter a Covid e suspenderam parte das atividades presenciais. Porém, contudo, todavia, continuam recebendo a mesma média dos meses anteriores à pandemia. É um destaque que você confere também no www.gazetadigital.com.br, que tem também esse aí, ó. As eleições municipais de 2020 serão adiadas. As eleições municipais devem acontecer no dia 15 de novembro. Quem achou que não ia ter eleição esse ano, hein? De acordo aí com o senador Carlos Fávaro, do PSD, a maioria dos líderes partidários que participaram da reunião mediada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com a presença de especialistas em saúde, deve trabalhar na aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que transfere o pleito para o terceiro domingo de novembro, com o segundo turno a ser realizado no dia 29 de novembro. Destaques que você vê aí, ó, no Gazeta Digital. E tem muita coisa, tem operação, tem notícias policiais, enfim, é só dar uma acessadinha lá, www.gazetadigital.com.br. Professor Lorenberg, vamos abrir aqui a sequência de entrevistas deste bloco com o professor, também professor, mas com o procurador. Procurador, várias ocasiões, no bloco anterior, o senhor falou da questão financeira do Estado, de dívidas. Eu vou voltar a esse assunto e buscar uma frase do senhor também no dia da posse do senhor. O senhor reconhecia, naquele exato momento, 2 grandes desafios à Procuradoria-Geral do Estado. Um deles, ampliar o investimento em tecnologia, né? E outro, ampliar também
a questão dos serviços de inteligência para fechar o cerco aos grandes devedores do Estado. Eu pergunto ao senhor, esses desafios, hoje, uma vez que o senhor tomou posse, no dia 3 de janeiro de 2019, já tem mais de um ano que o senhor está lá à frente da Procuradoria, esses desafios já foram alcançados ou ainda resta algo para ser conquistado? E uma segunda pergunta diante disso. Como que a sociedade, como a população mato-grossense pode identificar o cerco da Procuradoria do Estado com relação aos grandes devedores? Bom, em relação à questão da tecnologia, a Procuradoria conseguiu avançar bastante nisso daí, certo? Porque foi exatamente uma determinação ou uma conversa que nós tivemos com o governador Mauro Mendes. Ele falou, olha, Francisco, eu não consigo fazer concurso para novos procuradores, eu não consigo chamar nesse momento novos procuradores. E hoje a sociedade, a administração pública, ela precisa ser repensada. Então, eu vou dar todo o apoio para a Procuradoria para ela investir em tecnologia. E isso vem acontecendo e nós conseguimos com isso daí resultados bastante significativos no ano de 2009. Para se ter uma ideia, nós conseguimos em um ano dobrar a arrecadação da dívida ativa. Quando eu falo dobrar, é exatamente dobrar mesmo, que em 2018 foram 282 milhões e em 2019 nós chegamos a 534 milhões de arrecadação de dívida ativa. Certo? Com o trabalho também de inteligência fiscal, com o trabalho de buscar trazer à sociedade, implementamos algumas ferramentas que a gente não conseguia desenvolver, a nossa área de tecnologia, não só da Procuradoria, como do Estado de Mato Grosso também, o apoio da MTI, nós conseguimos desenvolver algumas ferramentas. É o suficiente? Ainda não. Nós podemos avançar mais ainda. E nós temos hoje o apoio, continuamos tendo o apoio do governador Mauro Mendes para a gente avançar nessas ferramentas. Cerco aos grandes devedores. Nós criamos a Subprocuradoria Fiscal, hoje ela trabalha com um grupo de procuradores que dá ênfase ou que procura exatamente aqueles maiores devedores. Nós temos dentro que nós brincamos, os top 500. Dentro da dívida ativa, nós procuramos os 500 maiores devedores. O que é um grande devedor aí, em termos de patrimônio, em termos de cifras? Nós tratamos o grande devedor com o valor da dívida ativa. Nós não conseguimos falar, olha, o grande devedor é aquele que tem um capital social elevado ou que ele tem um patrimônio, nós mas tem um cumulativo, né, doutor? Doutor Francisco, tem um cumulativo aí para você falar, não, esse aí, a dívida que esse cara tem com o Estado, ela é astronômica e ela tem que ir antiga, muitas vezes antiga também, né? E aí eu queria só identificar isso, para o cara que está devendo, de repente, eu estou devendo, sabe que eu sou um desses grandes devedores aí? Por exemplo, o maior devedor do Estado hoje, nós sabemos que não é nem dificilmente, é praticamente impossível de receber. É uma empresa que deve 3 bilhões de reais. Essa empresa, há muito tempo... 3 bi. 3 bi. A Procuradoria vai atrás de sócios e devedores e não consegue achar bens. Então, praticamente, essa empresa fala, nós não sabemos, nós sabemos que nós não vamos ter facilidade em receber. Vamos fazer propaganda para ela, não? Não pode. Não pode falar? Não pode. Nós temos, na verdade, é uma empresa do ramo de cereais que a gente sabe que é uma empresa laranja, que foi criada há muito tempo, com a finalidade exclusiva de sonegação. Então, a gente não consegue achar bens, não consegue achar sócios. Os sócios existentes nos registros comerciais são pessoas que são os verdadeiros laranjas. Então, o que nós fizemos? Desses 500, nós pegamos aquelas empresas que ainda estão em atividade. Olha, dentro dessa lista dos 500 maiores devedores, nós conseguimos selecionar algumas empresas, ou várias empresas, que estão em atividade. Então, a partir desse momento, a gente consegue, olha, vamos então focar nessas empresas que ainda sabemos que estão funcionando para a gente buscar
a possibilidade de êxito. Nós contratamos no final do ano passado, começou a funcionar agora em janeiro, a uma empresa exatamente para nos auxiliar nessa recuperação de ativos. A empresa Boa Vista, ela tem um cadastro de devedores. Então, nós informamos para ela, olha, essa empresa com CNPJ tal deve ao Estado. A Boa Vista, ela faz um levantamento do CNPJ, do sócio, olha, aqui você compensa você gastar um pouco mais de energia para tentar recuperar. Essa daqui não vale a pena porque já não tem capital, não tem patrimônio, não tem os sócios já não tem, não conseguem mais solver a dívida, então não vale a pena. Então, com base nessas informações, a gente vai direcionando as nossas ações por esse pequeno grupo de procuradores que está lá. Nós trabalhamos com 3 procuradores nessas ações, que nós chamamos o grupo de grandes devedores, e esses procuradores focam exatamente nessas empresas maiores. Esse 1 bilhão, esse mais de 1 bilhão aí, que suscitou a anterior aí de dívida ativa, da dívida ativa, que pulou de 230 para 500 de 270 para 530, desses grandes aí, é oriundo, esse dinheiro é oriundo desses grandes devedores? Também. Ela tem muito no varejo, que foram as ferramentas que nós conseguimos implementar, onde nós chegamos a um número maior de pequenos devedores também. Tem essa reclamação sempre, doutor Francisco, de que mas o Estado aperta o cerco quanto o pequeno, o médio e o pequeno, e os grandões ficam aí com recursos, driblando a justiça, dando o nome de laranja, e acabam ficando, entra ano, sai ano, e não consegue, nada acontece com esse pessoal que são os grandes aí, não é? E eu queria saber do senhor efetivamente, assim, esse grande aí dos 3 bi e os outros menores, quando o cara não está tendo acordo ali, as ferramentas para cobrar isso, justiça, para pegar bem do cara, não é? Para confiscar bem dessa empresa, enfim, não está tendo nenhuma ação nesse sentido? Olha, vamos tratar especificamente desse grande devedor, essa empresa de 3 bilhões. Nós já fizemos todos os levantamentos possíveis. Os sócios são insolventes, a empresa não tem bens, não tem por que a PGE ficar gastando força, indo atrás ou colocando os procuradores para ir atrás dessa empresa, e nós já sabemos de antemão que o resultado vai ser negativo. Então, nós procuramos outras empresas. No ano passado, nós conseguimos receber de uma empresa no interior, nós conseguimos, através dessa checagem, exatamente, de grupo econômico, de sócios, nós conseguimos chegar a uma outra empresa do mesmo grupo econômico e que conseguimos fazer um bloqueio judicial de 35 milhões. Quanto? 35 milhões. Fizemos esse bloqueio judicial, é lógico que a empresa gritou, fez, não pode porque não é da mesma empresa, não é do grupo econômico, não pode. Só que o judiciário entendeu que foi correta a postura da Procuradoria. O judiciário falou, não, está correta a postura. Bloqueio significa o dinheiro repassado ao Estado de forma imediata ou bloqueio, você não gasta com mais nada, primeiro vai negociar com o Estado? Não, o bloqueio, quando nós falamos, é via Bacenjude, é via Banco Central do Brasil. O que nós fazemos? Nós informamos ao judiciário o CNPJ ou CPF do devedor, o judiciário faz uma busca pelo Banco Central de possíveis valores depositados em conta corrente ou aplicação em nome daquele CPF ou daquele CNPJ. E nós conseguimos, nessa determinada empresa, que fizesse um bloqueio de 35 milhões. Num primeiro momento, a empresa, lógico, falou, não pode, mas quando faz o bloqueio, esse dinheiro fica à disposição do judiciário. Não fica lá destacado ali na conta corrente, não. De imediato, o Banco Central já passa para o judiciário abre uma conta específica para que aquele dinheiro fique depositado. Doutor Francisco, eu quero trocar de assunto aqui, com a permissão do Lohenberg, para que o nosso telespectador que queira saber também sobre a dívida dele, né, que não é o grande, não é do 3 bi, mas que de repente tem uma dívida aí, seja Detran, licenciamento, enfim, e outras dívidas mais diretamente com o Estado. Estamos em épocas de pandemia, dificuldade todo mundo está tendo, se já tinha, agora está tendo mais ainda. O que o Estado
está fazendo para facilitar a vida desse cidadão mato-grossense que tem a intenção de saldar suas dívidas aí com o Estado, só não está fazendo porque o Estado pode não estar flexibilizando o suficiente? No final do ano passado, foram editadas algumas leis concedendo benefícios para que o contribuinte em atraso ele fizesse a sua regularização. Então, nós fizemos o que nós chamamos, são 2 programas, na verdade, atualizando o Refis e o Regularize, que são 2 nomenclaturas diferentes, mas com o mesmo objetivo: proporcionar ao contribuinte, ao devedor, a possibilidade de saldar seu débito com o fisco estadual, com a Fazenda Estadual. Nós fizemos e a gente vem conseguindo, até em razão de todo esse problema, prorrogar esses benefícios. Foi editado no decreto recentemente, prorrogando até 31 de julho todos os benefícios do Refis e Regularize, que nós acabamos chamando de um nome só, de Refis. Que, na verdade, Que benefícios são esses aí, percentuais? São benefícios referentes a descontos na multa e juros. Nós não podemos, é claro... Só multa e juros? Nós não podemos fazer um desconto sobre o principal, mas sobre multa e juros nós fazemos esse desconto, que eles podem começar de pagamento à vista, dependendo da situação, de 75% ou 70%, e podem ser prorrogadas essas parcelas até 60 meses. É lógico que, proporcionalmente, maior o número de parcelas, menor o desconto. Mas pode chegar até, numa parcela de 60 meses, chegar a 15% de desconto. Isso para todos os débitos, tributários e não tributários, em relação ao Estado de Mato Grosso. ICMS, IPVA, um ITCD, multas da SEMA, AGER, INDEA, tudo isso daí hoje o contribuinte pode regularizar. No caso da multa, ela não é cancelada. Não, ela não existe o perdão judicial. Não existe o perdão judicial. A infração continua. Exatamente, é o que nós falamos. O principal, aquela multa, a sanção pela falta cometida, ela continua. O que nós fazemos, o ilícito foi praticado, quando eu falo ilícito, o ilícito administrativo, a falta administrativa foi praticada em 2012. Em 2012, nós atualizamos o valor da multa e sobre juros e atualização que nós damos o desconto. Juros e correção que nós damos o desconto. Mas o valor principal nós não podemos dar nenhum tipo de desconto. Tá aí, então, se você tinha dúvida, você pode procurar. Tem um telefone aí que as pessoas, ou um endereço específico, as formas que facilitem aí, que as pessoas possam procurar para... Olha, a PGE já vinha trabalhando com várias ferramentas, né, desde o ano passado, e agora, nesse momento de pandemia, ela está fortalecendo, ela está sempre prestigiando o atendimento não presencial. Então, nós temos pelo nosso virtual, site, né? O virtual, pelo atendimento virtual. Nós temos o nosso site www.pge.mt.gov.br e lá o contribuinte tem todas as informações. Se ele precisa de alguma coisa relacionada à IPVA, ali dentro do site é direcionado. Se alguma coisa referente à certidão negativa de débitos, ali é direcionado. Se ele tem alguma pendência relacionada com compensação, também é direcionado. Mas mesmo assim, nós sabemos que alguns contribuintes têm a dificuldade de manusear a internet. Nós sabemos que, infelizmente, ainda tem pessoas que têm essa dificuldade. Mesmo nesse período, nós estamos mantendo um atendimento presencial, mas de forma mais reservada. Nós temos todo o cuidado com o distanciamento social, com o distanciamento de no mínimo 1,5 m, fornecemos para a pessoa que chega o álcool em 70%. Fica ali na saída para guia ali ainda, exatamente, né? Aquele antigo hotel ali. O antigo hotel. Então tá certo. Olha, mais um intervalo é bom, mais um intervalo comercial. A gente volta já já com mais esclarecimentos e informações aqui junto ao doutor Francisco Lopes, da Procuradoria-Geral do Estado. O Opinião vai bem ali e volta já já. Caminhando para o final aqui, né, para a parte final do programa Opinião de hoje. E agradecendo você pela sua companhia aí em qualquer canto assistindo à Opinião. Professor. Procurador, no dia 26 de novembro de 2019, o senhor teve uma reunião na Casa Civil, juntamente com representantes do Judiciário, do Ministério Público e, é claro,
representantes do próprio governo. Nessa reunião, ficou para debater medidas necessárias para melhorar a estrutura de atendimento da Defensoria Pública. São duas perguntas que eu tenho ao senhor. A primeira delas, qual o resultado prático deste encontro, desta reunião? E se teve outras reuniões além desta? Eu faço essa segunda parte da pergunta levando em consideração, porque nós tivemos aqui um representante, aliás, o chefe da Defensoria Pública, Sim. né, Paulo? E se eu entendi bem, procurador, ele disse que neste ano o orçamento dele era de 12 milhões de reais e já tinha acabado em abril. E que havia uma medida tomada por parte da Assembleia Legislativa e colocou uma emenda no orçamento de 15 milhões. Só que esses 15 milhões, até aquele momento, não estava caindo na conta da Defensoria Pública. Daí a minha pergunta. Qual é o resultado prático, procurador, deste encontro que o senhor teve lá na Casa Civil no dia 26 de novembro de 2019? Bom, esse encontro, ele, além desse do dia 26 de novembro, todas as pessoas, o Judiciário, Ministério Público, Defensoria e setores do Executivo, vêm se encontrando periodicamente. Acho que de novembro para cá nós já tivemos pelo menos mais 3 ou 4 reuniões, exatamente para debater a situação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O trabalho da Defensoria, ele é extremamente importante para a sociedade, para aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que têm a dificuldade financeira de contratar um advogado, de arcar com o advogado. Então, o trabalho da Defensoria é extremamente importante, principalmente nas menores comarcas, naquelas regiões mais distantes, onde a população tem mais dificuldade ainda. Então, a preocupação no primeiro momento, isso começou em razão de uma provocação do Ministério Público, pedindo que a Defensoria nomeasse ou colocasse defensores nessas comarcas. E a Defensoria, ela falou, olha, eu não tenho como fazer isso porque o meu orçamento é reduzido. Então, a partir dessas discussões, a Casa Civil chamou para si essa responsabilidade. Então, vamos ver o que é possível. Chamou o Ministério Público, o Poder Judiciário, e a gente vem discutindo alternativas para resolver essa pendência. Como vamos contemplar a situação dessas comarcas que não têm defensores públicos. E é lógico que não é uma tarefa tão simples você colocar, por exemplo, um defensor em Confresa, um defensor em São Félix do Araguaia, que de fato é complicada essa situação. Mas a gente vem conversando para buscar uma solução. Avançou em algumas situações, compromisso do Dr. Clodoaldo em criar mecanismos dentro da Defensoria para que, se não tenha um defensor ficando lá em período integral, que ele possa pelo menos fazer um atendimento uma vez por semana, ou quando demandar uma audiência mais específica, o defensor se faça presente lá. Em relação ao orçamento, foi apresentado um orçamento no começo do ano, toda a proposta orçamentária de 2020, e a Defensoria fez um pedido que a Secretaria de Fazenda, naquele momento, entendeu que não tinha condições, até de arrecadação financeira, de atender. Houve uma emenda na Assembleia, concedendo mais um valor para a Defensoria, e agora, de fato, eles alegam que, por questão de maio, acabou totalmente o orçamento. Tivemos uma outra reunião dessa vez no gabinete do governador, certo? Com a presença do governador Mauro Mendes, em que a Defensoria expôs a sua necessidade, a Secretaria de Fazenda trouxe as suas limitações, mas conseguiram chegar não ao montante total que a Defensoria estava pedindo. Mas agora, no final de maio ou começo de junho, a Secretaria de Fazenda fez uma suplementação e passou, me desculpe talvez o erro, mas alguma coisa próxima de 7 milhões de reais. Eu estou falando sem ter a certeza desse número. Mas foi feito esse repasse. Certo? Eu vou abordar um assunto aqui que
polemizou muito aqui, principalmente nos órgãos de imprensa, mas nas redes sociais também, doutor Francisco, que é uma declaração do governo, e o governador fez uso dessa declaração também, e a PGE também entrou em campo, que é quanto ao valor em dinheiro que veio da União para o município de Cuiabá. Falou-se aí em 42 milhões de reais e que esse dinheiro não estaria tendo a origem que era combate a coronavírus e que, na verdade, o município de Cuiabá, ao invés de abrir, estava reduzindo as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Como é que está isso hoje, essa ação? Eu queria que o senhor explicasse também o que foi alegado na ação judicial contra o município de Cuiabá quanto a esse questionamento aí dos 42 milhões. Bom, Paulo, na verdade não houve uma ação judicial. Houve uma denúncia do Executivo endereçada ao Ministério Público Federal e ao Estadual. Porque como são recursos federais, quem deve zelar pela correta aplicação de recurso federal é o próprio Ministério Público Federal. Foi a partir até dessa fiscalização que o Estado fez e ele viu, olha, o município de Cuiabá, ele fez a habilitação de leitos para o Covid, ele fez um número determinado de leitos. Com essa informação, o Ministério da Saúde, ele fez repasses para os municípios, que em razão de toda essa emergência, essa urgência da pandemia, o Ministério da Saúde não teria tempo hábil para vir aqui e falar, de fato, tem 10 leitos, 20 leitos, 30 leitos. Ele, vamos assim dizer, ele confiou nas informações que a administração municipal estava prestando para ele. Então, quando o município fala, olha, eu criei 40, 60, 80 leitos novos para atender a Covid, o Ministério da Saúde entendeu, de fato, então eu vou te passar o valor correspondente para que você possa gerir esses leitos, porque esses leitos eles têm uma despesa diária para gerir. O que aconteceu é que com a fiscalização chegou uma dificuldade em relação aos números que o município tinha habilitado e aqueles efetivamente encontrados. Não estava batendo. Não estava batendo. Efetivamente encontrados pela fiscalização da Secretaria de Saúde. Então foi nisso que a Secretaria de Saúde Municipal falou da necessidade de ter que revisar as informações que foram prestadas para o Ministério da Saúde. Mas como ele recebeu esse recurso, e são recursos destinados para uma finalidade específica, o Estado do Mato Grosso entendeu, olha, se você recebeu 41 milhões, não existe um leito, você precisa explicar onde foi utilizado esse recurso. Então, foi essa denúncia que foi feita ao Ministério Público Federal. Na verdade, é uma denúncia não, é um pedido de investigação. Não é exatamente uma denúncia. É um pedido de investigação. Olha, o município de Cuiabá, ele habilitou X leitos. Para isso, ele recebeu 41 milhões. Agora, no decorrer, ele desabilitou esses leitos, mas não explicou o que foi feito com esse dinheiro. Então, olha, nós gostaríamos que fosse explicado, que ele investigasse a destinação desses recursos. Eu queria que o senhor explicasse também, a denúncia, o pedido foi feito, foi acatado o pedido da... Nós encaminhamos o pedido para o Ministério Público Federal e para o Estadual e ainda nós não tivemos nenhuma resposta. Nós sabemos que o Ministério Público Estadual abriu procedimentos para averiguar isso daí. Existe, sim, promotores de justiça fazendo esse levantamento. Que ótimo. Só que essa resposta do Ministério Público Federal nós não temos até agora. E estamos aguardando também. Eu pergunto isso e faço questão de insistir nesse assunto, porque a gente que eu falo, não só os jornalistas, como também a população como um todo, tem tido uma dificuldade enorme de acompanhar, não é, os investimentos dos recursos que vêm da União para investimento no combate à Covid. Aí quando vem o governo falando aí desses 42 milhões, já havia denúncia de vereadores aí por conta de outros milhões aí, falou-se no começo aí de 25 milhões, e aí depois veio mais dinheiro de emenda, enfim. E o dinheiro está vindo aí, pulveriza e a gente não sabe para onde que está indo. E agora tem esse pedido aí do governo do estado também, por meio
da PGE e o governo questionando aí sobre a questão das UTIs e ações no combate à Covid. Por falar em Covid, todo recurso que vem, por exemplo, vieram agora 1 bilhão 300 e alguma coisa milhões para o Estado aí. O Estado está aparelhado no sentido de buscar também acompanhar, do ponto de vista jurídico, a aplicação desses recursos aí nas mais variadas vertentes. E eu sei que esse recurso não vai para os municípios, mas a aplicação desse recurso aí, ele está sendo monitorado de que forma, do ponto de vista jurídico aí? Para demandas judiciais. O Paulo, isso não é especificamente uma atribuição da Procuradoria-Geral do Estado fazer esse tipo de fiscalização. Certo? Então, tanto o Estado quanto os municípios receberam, sim, mas a Procuradoria, ela não, além de não ser a atribuição dela de forma institucional, ela também não teria braço para fazer a fiscalização em todos os municípios. Então, não existe uma demanda judicial específica, uma atividade judicial específica para fazer o acompanhamento da aplicação desses recursos. Judicialização, doutor, o senhor tem razão, realmente não é a PGE que cabe a esse tipo de fiscalização. Judicialização por parte das pessoas, no caso da Covid, está tendo uma demanda, foi crescente, por exemplo, UTI, o cidadão não tem UTI, ele procura judicializar isso, geralmente procura a defensoria para fazê-lo. O Estado tem tido demanda, aumento por conta disso aí, tem tido recurso no sentido de recorrer mesmo, tem recorrido? Como é que é a orientação do Estado para com essas situações aí, daquele que não tem o serviço, que entra na justiça, a defensoria, o advogado entra lá com a ação, e aí o Estado tem que dar conta da assistência ao cidadão? Especificamente em relação à Covid, nós temos algumas demandas, mas demandas muito pontuais, principalmente do interior. Nós tivemos o caso de uma criança que precisou de uma UTI, de um idoso, não me lembro exatamente as comarcas, mas de um número muito reduzido, porque ainda nós temos os leitos necessários. Às vezes nós temos uma dificuldade de transporte dessas pessoas para o leito mais próximo. Então, a gente sabe que o desespero da família, de buscar a defensoria, buscar o próprio Ministério Público para resolver a situação daquele paciente, o ente familiar que está doente. Então, existem algumas demandas, mas um número não muito significativo. Nós temos outras demandas, porque como até em razão da pandemia, o que a Secretaria de Saúde chama ou procedimentos eletivos, isso daí o Estado parou. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade em arrumar um leito, por exemplo, para uma situação de uma questão de coração, um AVC, às vezes há necessidade dele buscar sim o judiciário para conseguir essa regulação, conseguir o leito. Via de regra, a Procuradoria, quando não é uma situação extremada, que eu falo, uma situação absurda, a Procuradoria não recorre porque entende que de fato o cidadão tem, e às vezes não é nem questão da existência ou não do leito, é a dificuldade em trazer esse paciente para o leito mais próximo. Mais alguma coisa para... Muito rapidamente, até para deixar claro para o nosso amigo telespectador. 20 segundos para responder. Qual é o número de procuradores que tem no Estado e se ele está um número adequado ou precisaria de mais? Professor Landenberg, hoje nós temos o Estado, nos quadros da Procuradoria, em atividade 89 procuradores. Mas esse quadro, foi previsto na nossa lei complementar de 2001. E, logicamente, de que de 2001 para cá, aumentaram os números de comarca, aumentaram os números de defensores, aumentaram o número de juízes, e esse quadro não se mostra mais suficiente para atender a demanda. Nós temos, o governador já falou, olha, eu não consigo fazer
concurso para procurador do Estado. O que eu posso, ele assegurou e garantiu, vamos investir em tecnologia. Isso daí, a PGE vai ter sempre o apoio do governo do Estado no investimento de tecnologia. Inteligência artificial. Sim, com certeza. Dr. Francisco Lopes, Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, o programa Opinião agradece de verdade pelo senhor ter vindo. Eu sei que a agenda é corrida e o senhor veio aqui, foi bastante produtiva essa conversa, eu agradeço, tá? E logo, logo a gente vai estar de volta aqui, chamando o senhor de novo para falar mais coisas aí quem sabe, mais arrecadação dos grandões aí, esses 3 bi, de repente entra no cofre. Obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui falando, mostrando um pouco o que é a PGE, como eu falei, desmistificando, que às vezes as pessoas pensam na PGE como alguma coisa ruim, na verdade é um órgão de auxílio ao cidadão mato-grossense. Agradeço a você, Paulo, ao professor Lorenberg, pelas perguntas que foram muito elucidativas, certo? E de uma certa forma, assim, muito tranquilo esse nosso bate-papo. Obrigado, doutor Francisco Lopes. E você que quer acertar suas contas, pagar suas dívidas aí, procure lá a PGE. Vai no site primeiro, se não der conta, vai lá na PGE de forma limitada, de forma organizadinha, está atendendo presencialmente também, viu? Mas não deixe, se tiver condições, claro. Professor, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sempre à E disposição. um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Grande abraço a você que nos assistiu, esteve conosco até agora. Satisfação em estar com você sempre. A gente convida você a assistir amanhã ao Opinião, que começa sempre às 7h30 da noite. Teremos uma entrevista com o Dr. Tiago Abreu, que é o presidente da Associação dos Magistrados aqui do Estado de Mato Grosso. Uma conversa bem interessante também. Fala de pandemia e também outros assuntos mais voltados a esse universo aí do juridiquês. Amanhã, aqui, quinta-feira, com o Dr. Tiago Abreu no Opinião. É isso. Fica bem, fica com Deus também.